Fala galerinha da AutoCore, beleza? Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o encoder rotativo, tá? Um cara aí legal da gente trabalhar em eletrônica digital, tá? A gente vai falar aí sobre os modelos de 3 pinos, tá bom? Vai ser a nossa prática. Então, eu fiz aqui questão de colocar algumas fotos porque existem vários modelos de encoders, tá, pessoal? No caso, vai ser o encoder rotativo, tem aí o encoder óptico, tem o encoder magnético e também tem outros tipos de encoder aí, mas que também não são muito utilizados no mercado, tá? É mais da indústria. Comumente, pessoal, vocês vão encontrar esses encoder rotativo, esse encoder óptico, que no caso eu coloquei a imagem, que ele vai funcionar, vai ter aí um LED, né, emissor de luz, né, onde ele vai ter esse mecanismo circular e vai ter um fotorreceptor para justamente estar captando as interrupções do feixe de luz, né? E aí, com essas interrupções calculadas, a gente vai conseguir aí saber a velocidade do nosso eixo, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso encoder rotativo, tá? Primeiramente, pessoal, como a gente sabe que o encoder parece muito visualmente com o potenciômetro, eu fiz questão aqui de colocar alguns diferenciais entre eles, tá? Primeiramente, o potenciômetro ele é muito mais utilizado em circuitos analógicos, tá? Todos sabem aqui que ele é um resistor variável e normalmente a gente vai utilizar a lei de Ohm para justamente estar calculando a tensão ou a corrente ajustável, tá? Ele é muito utilizado nas nossas fontes de alimentação ajustáveis, logicamente porque, como eu falei, ele faz aí o ajuste e a regulação de tensão e corrente, tá? Mas podem ter outras aplicações, outras finalidades que você pode usar a cabeça aí, a imaginação e tá atribuindo a ele, tá? O potenciômetro, pessoal, ele possui algumas desvantagens, tá? A primeira é que ele produz muito ruído. A segunda, ele não tem muita precisão. A terceira é que ele vai dar uma dor de cabeçazinha a mais para o nosso microcontrolador, porque ele vai ter que utilizar a conversão AD, analógico digital, tá? E a terceira é que ele possui um começo e um fim. Então, cada mecanismo dispõe de sua finalidade, tá? Então, a vantagem de se utilizar um encoder é que ele foi feito totalmente voltado para circuitos digitais, tá? Ele não produz ruído mediante, logicamente, a utilização de capacitores adequados, que a gente vai ver aí posteriormente. Ele tem muito mais precisão, pois ele possui passos, né? Normalmente no mercado aí são de 24 passos, 25 passos, e ele não precisa aí do nosso conversor analógico digital. E logicamente ele possui infinitas voltas, tá? Então como é que a gente vai diferenciar um potenciômetro de um encoder? Como a gente está vendo aí, primeiramente a gente vai diferenciar porque quando você girar a peça que você quer saber se é um encoder ou não, se você sentir aí que ele está dando breves passos, né? Você vai ver como se fossem algumas interrupções, né? Então você já vai suspeitar aí, pô, tem passos, então pode ser um encoder. Então, para tirar a dúvida de vez, se você girar ele e ele não tiver nem começo e nem fim, então pode ter certeza que aquilo ali é um encoder, tá, pessoal? Então vamos lá ter uma ideia aí de como é que funciona esse carinha, tá? A gente tem os 3 pinos, tá? Onde normalmente o pino central, que a gente vai chamar do pino C, ele é o GND, tá? E ele funciona, pessoal, em forma de curto-circuito, tá? Com o GND. Só que esse curto-circuito, pessoal, ele acontece em milésimos de segundo, tá? Então é por isso que a gente precisa realizar algumas proteções, até porque a gente vai lidar com o curto-circuito. Então a gente precisa de algumas proteções, como a ativação dos nossos resistores pull-ups, tá? Então, de acordo com esse acionamento desses curtos-circuitos, a gente vai conseguir definir a direção, se ele está indo para a direita ou para a esquerda, ou seja, horário ou anti-horário, tá? Então, para saber se o nosso eixo do encoder está indo para a direita, né, por prática, né, no caso, você vai estabelecer isso se o pino A, a leitura do pino A, ele entrar em curto primeiro do que o pino B, então, de acordo com a nossa lógica, a gente vai dizer que aquele pino, né, que aquele eixo, na verdade, está indo para a direita, né? Então, ao contrário acontece. Se o pino B entrar em curto primeiro do que o pino A, então ele está indo no sentido inverso, ou seja, anti-horário ou indo para a esquerda, tá? Essa foto aqui é uma ilustração para vocês verem que ele precisa aqui dos capacitores e dessas resistências que a gente vai chamar de pull-up, justamente
para não queimar aí possivelmente as nossas portas, tá? Devido ao curto-circuito, tá? Que vai ter no encoder, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui para o efeito debounce. Eu exatamente ontem, dia 28 de fevereiro, tive muita dor de cabeça porque justamente eu não tinha um osciloscópio para analisar as formas de onda que esse encoder gera, tá? Se eu tivesse isso em mãos, pessoal, eu tinha visto, porque como eu não sabia que tinha necessidade de estar aplicando esse filtro capacitivo, eu estava acontecendo que tinha muito ruído. Então, como eu estava querendo fazer um contador, que vai ser a nossa prática, eu não estava conseguindo ter como é que eu posso dizer, uma melhor precisão, entendeu? Da minha contagem. Muitas vezes ele contava aleatoriamente, entendeu? E colocava uma contagem que eu não rodava, entendeu? Então, estava tendo alguns ruídos e eu estava me chateando muito. Então, eu vou agradecer aí o Ulisses, né? Que é lá do IFCE, eu tava batendo um papo com ele, né? E ele aí lembrou, deu uma dica aí de estar utilizando esse filtro capacitivo, tá? Então, pô, muito bacana, entendeu? Depois eu fui dar uma pesquisada mais aprofundada, tá? E realmente tem esse filtro capacitivo, como você viu aí na foto anterior daquela ilustração. E esse material, pessoal, esse tipo de pesquisa do encoder realmente é bastante complicado aí na net, no Google. Eu acredito que se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muito material aí em inglês, tá? Eu acredito então que esse vídeo seja válido aí para muitas pessoas, para entenderem um pouquinho como é o funcionamento do encoder, tá? Então, tem aqui algumas imagens, pessoal, para vocês terem ideia. Ele movimentando aí o eixo para a esquerda, a gente vê que sem o uso do filtro capacitivo, a gente tem aqui ruídos, né? Que a gente vai chamar de bounce. E com os filtros, a gente vê aqui um canal totalmente limpo, né? Olha aqui sentindo para a esquerda, a gente vê todos esses efeitos bounce aqui. Com o filtro capacitivo, minimiza praticamente por completo, né? Então, vamos lá para a parte de codificação e as formas de onda, tá? Pessoal, de acordo com a forma de onda, a gente vai conseguir descobrir o sentido de rotação, tá? Quando a gente descobrir esse sentido de rotação, a gente, de acordo com os ciclos, a gente vai conseguir determinar a quantidade de passos, mas normalmente isso já vem especificado no datasheet do produto que você comprar, tá? A codificação desses encoders, normalmente não, é de 2 bits, tá? A largura do pulso, pessoal, a gente não vai ser muito importante para a gente, porque ela justamente varia de acordo com a velocidade que você vai girar o eixo do encoder. Então, isso daí para a gente é insignificante inicialmente, tá? Então, o que vai importar para a gente é justamente a queda do estado lógico, tá? Como é que funciona essas formas de onda, tá? Então, para a gente conseguir determinar se o eixo está indo para a direita ou para a esquerda, que é justamente aquele negócio, aquele esquema que eu falei do curto-circuito, a gente vai ter a formação de um pulso quando você girar o eixo do encoder, tá? Esse pulso ele é composto por alguns ciclos, né? No caso, eu vou chamar aqui, eu não vou chamar essa onda completa aqui de pulso, eu vou chamar depois de ciclo, eu vou inverter, tá, pessoal? Então, esse pulso que a gente tem aqui de onda, onde a gente tem aqui, ó, tá vendo essa formação dessa onda? A gente é o canal A, tá? E essa linha de baixo a gente vai chamar de B, tá, pessoal? Para vocês entenderem, que é justamente a leitura do nosso sinal A, do pino 1, por exemplo, e o sinal do pino 2 lá do canal B, por exemplo, tá? Então, quando ele tiver low, ou seja, estado lógico baixo, baixo, e posteriormente ele vai fazendo a leitura, tá? Ele possui aí 4 pulsos para formar um ciclo, tá? Então ele vai fazer 0, 0, ou seja, low, low. Posteriormente ele vai fazer high, low. Depois vai ser high, high. E depois vai ser high, low. Isso daqui vai ser a formação de um pulso com a característica de um sentido indo para a direita, ou seja, um sentido horário, tá? Então, o que vai caracterizar um sentido horário e anti-horário vai ser a formação desses pulsos, tá? Né? Desse ciclo aí. Então, vocês não estão vendo aqui que pra gente... Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui. Pra gente determinar, basta a gente olhar um canal, certo?
Então, se um canal que anteriormente era 0 passou a ser 1, isso significa que ele está indo para um sentido anti-horário, né? Se um canal que era 1 e passou a ser 0, então ele está indo para o nosso sentido horário, tá, pessoal? Então vamos para a nossa prática, tá? Que é o melhor, porque aí vai estar um pouco mais detalhada a parte do código e aí vocês vão estar entendendo bem melhor, tá? Essa ligação aqui vocês vão fazer, tá? Com os dois filtros capacitivos de 1 microfarad, tá? E vocês vão ligar aí no pino 2 e 3, tá? O nosso central, como eu havia falado, vai ser ligado no GND e a nossa prática experimental vai ser criar um contador numérico, né? Com o sentido horário ele vai contar aí positivamente, com o sentido anti-horário ele vai continuar negativamente, tá bom, pessoal?